Atestados médicos. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista e hoje eu vou conversar com vocês sobre atestados médicos, que é um tema bastante recorrente que eu vejo por parte das empresas, dos setores de RH, tanto quanto dos próprios empregados. Então preparei aqui algumas perguntas, em forma de perguntas, para deixar bem claro sobre como que funciona a questão de atestados médicos na lei brasileira. Qual que é o meu prazo para apresentar um atestado para a empresa? Ou você, empresa, qual que é o prazo que o empregado tem para trazer um atestado para mim? Gente, essa é bem complicada, porque não tem lugar nenhum da lei, ok? Não diz em lugar nenhum da lei que o prazo é 24 horas, que eu já vi pessoas falarem, 48 horas. O que define, que é muito importante agora para você, empresa, ter no seu regimento interno, que isso é um vídeo separado que eu vou fazer só para vocês. Tem que ter no regimento interno, por exemplo, que o prazo é 48 horas para entregar o atestado, sob pena de não aceitá-lo mais. Aí a falta já não é mais justificada e pode abater do salário e descontar o DSR. Mas, em via de regra, quanto antes melhor. Se você não pode comparecer na empresa para entregar, ou se o seu funcionário não foi para a empresa, empregador, pede por WhatsApp uma foto. Depois ele te entrega via física. Não precisa ser formal, assim, extremamente formal, mas mande o atestado quanto antes para evitar problemas para todo mundo. Quantos dias pode ser um atestado médico? Não existe limite quanto ao tempo de atestado médico, né? Por exemplo, o empregador não pode limitar isso, né? Então pode ser 1, 2, 14, que já vamos chegar nesse número especial daqui a pouco, 15 dias, né? E tem o famoso INSS, né? Quando que o empregado vai para o INSS? Você já deve ter visto, por exemplo, em casos mais sérios de doença, que o médico emite um atestado de 14 dias. Por quê? Quando bate 15 dias, tem que ir para o INSS. Né? Isso quer dizer que o empregado tem que ir lá no INSS, ele comparecer no INSS online ou fisicamente na sede, pedir o afastamento dele, apresentar o atestado, e o INSS que vai deferir ou não. Né? A partir desse momento, quando é deferido o atestado, o empregador é desobrigado de pagar os salários dele nesse período aí. Mas e quando, por exemplo, se eu tiver mais de um atestado, né? Essa dúvida, se eu tiver mais de um atestado e somar 15 dias, pode, contanto que, dois critérios aqui, ok? Primeiro, em até 6 meses de distância dos atestados. Então, nesse mês aqui, tirei 10 dias. Daqui a 3 meses, tirei 7 dias. Opa! Já bateu 17, passou dos 15, né? Então você vai ter que ir lá no INSS, o empregado nesse caso. Isso não é um dever do empregador, tá? Quem vai no INSS é o empregado, com toda a documentação, apresenta ao INSS, é marcada a perícia, né, a data da perícia, e o INSS vai deferir, que é dar, né, o afastamento, ou não. Mas e se for de CID diferente, né? O CID, o Código Internacional de Doenças, se for de um CID diferente esses atestados, muita atenção, aí não vale, tá? Tem que ser pelo mesmo CID nesse período de 6 meses. Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, o CID R51, que é por cefaleia, dor de cabeça, e um outro CID qualquer, e somar esses 15 dias ou mais, não cabe o afastamento pelo INSS. Muita atenção com isso. E se o INSS fizer a perícia com você, empregado, ou o INSS fez a perícia do seu empregado aí, empresa, e for indeferido, né? Não foi dado o afastamento. Aí, infelizmente, a empresa ela não vai ser ao mesmo tempo obrigada a pagar esses salários dessas faltas, mas elas são justificadas, tudo bem? Então, só até o período de 14 dias, a empresa vai ter que pagar. Passou 15, 16, 17, 30, enfim, e não for deferido o afastamento pelo INSS, aí a responsabilidade da empresa já não cabe mais, pagar os salários do empregado. Outra coisa muito corriqueira que aparece, mas é uma coisa assim básica, é obrigado ter CID no atestado? Não é obrigado ter o CID no atestado. O médico, na hora da consulta, ele sempre pergunta, você quer que eu coloque o CID? Muitos atestados médicos, consta inclusive da rede pública especialmente, que não é obrigado o paciente a expor o CID da doença dele. Então, nesse caso, se o empregador vier exigir que seja constado o CID, isso dá dano moral. Infelizmente, isso dá dano moral. Então, a dica é para o empregador, inclusive, nunca exija o CID
do empregado, né? Isso é uma coisa sigilosa. Ele não é obrigado a falar a doença que ele está tratando, a condição que ele tem. A empresa, ela pode recusar um atestado médico? Outro detalhe muito importante, não, a empresa não pode simplesmente chegar e falar: fulano, não vou aceitar seu atestado aqui. Ah, por quê? Porque eu não quero, ou porque você faltou muito tempo, independente do motivo. Isso só pode acontecer, a empresa desconstituir esse atestado, por meio de uma junta médica, né? Então, uma junta médica tem o procedimento na CLT lá, como é que é feito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas em resumo, não pode ser recusado um atestado. A não ser que, vai para outra questão, atestado falsificado, né? Já vi casos de atestado falsificado em que, por exemplo, não foi o médico que assinou, ou que o funcionário alterou, por exemplo, a quantidade de dias que ele deveria ficar afastado, né? Rasurar, uma rasura simples. Um dia virou um 10, por exemplo, né? E ele escreve lá: detectado isso, comprovado isso, cabe justa causa para o empregado. Existe justa causa por excesso de atestado? Não, não existe justa causa por excesso de atestados. Por quê? Voltando lá naquela pergunta que eu respondi, o empregador não pode recusar um atestado. Ele simplesmente recebe, contanto que assinado e carimbado por um médico, o CRM tudo certinho, e ele vai guardar esse atestado e vai não abater a falta, né? Caso o funcionário simplesmente vá num posto de saúde e apresente um atestado, um comprovante de comparecimento, isso é diferente de um atestado médico, ok? Isso não justifica a falta. Então, não existe justa causa ou qualquer outro tipo de punição por excesso de atestados. Mas aí outra dúvida também vem aqui. A questão de atestado em período de experiência, né? Período de experiência que pode ser, são aqueles 2 períodos, né, divididos, que totalizam 90 dias, né? Se você apresentar atestado durante o período de experiência, o que acontece? Nada, o atestado ele tem que ser aceito pela empresa, né? A empresa tem que justificar a falta, mas ao mesmo tempo a empresa pode simplesmente romper a qualquer momento o contrato de experiência. Isso não é uma dispensa motivada, isso é uma faculdade do empregador em falar: ó, teu contrato de experiência terminou aqui, independente do motivo, e acabou. No outro lado também, por exemplo, já vi casos que o empregado está afastado para tratar uma doença, né? Seja essa doença adquirida no trabalho, que eu não vou entrar, que são outros vídeos por si só, seja essa doença originária do trabalho, ou, por exemplo, um câncer que ele tem adquirido e está em tratamento. Existe certo tipo de estabilidade, né? Que isso não vou entrar em detalhes agora também. Existe a estabilidade para o tratamento da doença. E, por fim, uma dúvida que eu vejo muito, e quando eu falo muito, eu quero dizer mais do que você está imaginando aí, que é todo dia que eu recebo isso. Existe atestado para acompanhar parente em médico? Em 2022 foi alterado o inciso 10 do artigo 473 da CLT, que diz agora assim, que eu vou ler para vocês: pelo tempo necessário para acompanhar a sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período da gravidez. Então é bem claro aqui que antigamente era poderia o companheiro acompanhar a mulher dele em uma consulta na gravidez. Hoje, a partir de 2022, são 6 vezes, né? E outro exemplo aqui, no artigo 473 ainda, no inciso 11, é 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos de idade em consulta médica. Agora, vamos ser bem literal aqui. Essa é para o empregador também entender. Acima de 6 anos, se tiver um atestado para acompanhar o filho, pode ser abonada a falta? Não, você não é obrigado a abonar essa falta, seguindo a letra da lei aqui. Mas, atenção, veja sempre a convenção coletiva da sua categoria, ou acordo coletivo, se existir, da sua empresa com o sindicato, ok? Porque se nesses casos, já vi, por exemplo, 10 faltas para acompanhar no médico, e já vi também, outro detalhe importante, acompanhar mãe idosa, pai idoso, tia, enfim, qualquer grau parentesco, não existe na CLT, ok? Você não é obrigado, patrão, empregador, a abonar essas faltas. Então fica essa dica aí muito importante, que já vi muita confusão sobre, e na internet inclusive não está de forma clara. É isso então, obrigado por assistirem, deixem o seu like, comentário ali para eu responder, assine o nosso canal e até a próxima.